No livro de João, no capítulo 12 e o versículo 6, a Bíblia vai nos dizer que Judas, ele era ladrão. Ele era um obreiro do Senhor Jesus Cristo, um apóstolo, mas ele levava uma conduta repreensível. Ele era um homem que ele levava o nome de cristão, né? Ele servia a Cristo, era um apóstolo, mas ele era ladrão, né? E diz assim a palavra do Senhor: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Uma mulher ali ofertou ao Senhor Jesus Cristo um perfume muito caro e ela derramou sobre o Senhor Jesus Cristo. E ele disse: não, por que não pegou isso aí, vendeu e deu para os pobres? Porque como é que funcionava a dinâmica ali da tesouraria? Quando alguém doava alguma coisa, era vendido aquilo ali, era transformado aquele objeto em dinheiro e dava para o Judas, porque ele carregava a bolsa do dinheiro. E aquele dinheiro era para quê? Para ajudar os pobres e também para eles comprar alimento para eles, para manter o ministério deles. Mas Judas, ele era ladrão, ele roubava todo o dinheiro que se colocava dentro da bolsa. E o que acontece nos dias de hoje? Infelizmente, tem muitos obreiros da casa de Deus, e eu digo pastores, aqueles que cuidam do dinheiro da igreja, muitos, infelizmente, estão roubando. E quando eles estão roubando? É quando eles têm um salário? Não, porque não é pecado um pastor ter salário. Mas quando eles roubam, quando eles, além deles ter o salário deles, eles pegam dinheiro a mais. Eles que têm o controle financeiro da igreja e começam a fazer o uso do dinheiro para a sua vida própria, pessoal, para comprar casa, comprar carro, fazer viagens caras. Não usam o dinheiro para ajudar os órfãos, as viúvas. Pelo contrário, ainda tem lugares que cobram dízimos, ofertas de órfãos, viúvas, pessoas deficientes, pessoas que recebem auxílio doença, pessoas que por algum motivo ficarem incapacitadas de trabalhar por ficarem deficientes, né? Eu conheço pessoas que em acidentes de moto, acidente de carro, viraram deficientes e não podem mais trabalhar, né? E recebem um auxílio do governo. E pessoas que ainda assim contribuem, sendo que o dinheiro que entra na igreja é para a manutenção da igreja e das pessoas. E quando um obreiro ele rouba igual Judas, é quando ele pega além daquilo que é estipulado. Se o pastor ele tem salário, tem igrejas que pastores não têm salário, mas lá na igreja sede deles tem, porque toda igreja sede o pastor recebe salário. Às vezes na sua igreja, na sua congregação, o seu pastor não recebe salário, ele é um homem de Deus. Mas se você for ver lá na sede, o pastor presidente recebe, e recebe muito. E aí o que acontece? Quando entra a mais do que todas as despesas, pagou todas as despesas, ele tirou o salário dele, o que acaba acontecendo? Ele vai e tira mais dinheiro ainda para uso próprio. É isso que Judas estava fazendo. Estava roubando o que se lançava. E aquele dinheiro que entrava na bolsa realmente era para ajudar os pobres. Tanto que ele falou, não podia vender isso daí por 200 dinheiros e dar aos pobres, né? Porque eles ajudavam. O Senhor Jesus Cristo ajudava os pobres, ele ensinou isso. Então ele usou desse argumento para poder arrecadar mais e pegava o dinheiro para ele. Então, meus irmãos, tome cuidado, até mesmo você que trabalha na parte financeira da igreja, tome cuidado com esse tipo de comportamento, porque nós sabemos o final que Judas levou. Além dele ser ladrão, ele foi um traidor e acabou perdendo a vida e perdeu a vida eterna por ganância, por não andar em comunhão com Deus. Você viu que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Pedro ele tinha um coração bom, ele negou na sua falha. Agora, quando a pessoa ela
pratica erros e pecados consciente, não se arrepende disso, dificilmente ela consegue permanecer no caminho de Deus. Você vê o contraste de Pedro? Pedro, ele era um homem que ele tinha um bom coração, por mais que ele era um homem explosivo, né? Ele era um homem que negou Jesus, mas ele se arrependeu rápido. E aí ele acabou alcançando a misericórdia de Deus. Judas poderia ter também, mas ele insistiu muito no erro. Então, aquele que está fazendo o errado na casa de Deus, que se arrependa o quanto antes e comece a fazer aquilo que é certo e aquilo que é justo diante dos olhos de Deus, para não cair no mesmo pecado de Judas.